Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a dívida da taxa de condomínio. Essa é uma dívida perigosa, porque ela pode levar você a perder o seu único imóvel, mesmo que você não tenha outra casa ou outro apartamento para morar, dever a taxa de condomínio pode fazer com que você perca esse bem. Então, tome cuidado porque essa dívida é perigosa. Se você está sendo cobrado judicialmente ou extrajudicialmente, pode estar acontecendo nesse tipo de cobrança algumas questões que não são corretas. E se você já tem um processo proposto pelo condomínio contra você, existem modos que você pode usar para se defender. Às vezes, tem juros que estão sendo cobrados além do devido, existe forma da propositura de uma ação que não foi da forma correta, existe a prescrição, que é o fato da pessoa não poder cobrar uma dívida depois de determinado prazo. Enfim, existem algumas questões que têm que ser bem analisadas para você se defender. Às vezes esse tipo de cobrança de taxa de condomínio é usada pelo síndico de forma abusiva para perseguir algum condômino que ele não goste. Então, além de todos esses casos, existem vários defeitos que podem ser encontrados num processo de cobrança. A primeira questão que eu quero falar aqui com você é sobre a ausência do valor. Às vezes na assembleia geral, que tem que ser feita de forma anual, para saber quanto que é o valor da taxa de condomínio, ou então até na convenção do condomínio, que é um outro documento que o condomínio tem e tem que fazer, às vezes não tem a previsão de qual que é o valor. Diz apenas que vai ser dividido entre todo mundo o valor das despesas, mas não fixa exatamente de forma matemática qual que é o valor. Por exemplo, não coloca que é R$500, 700, R$1.000, enfim, não tem. E se o condomínio ajuizar uma ação de execução contra você sem essa previsão lá no documento do valor exato, esse processo não pode prosseguir. Tem como derrubá-lo e aí vai encerrar aquele processo, e aí, se o condomínio quiser te cobrar, ele vai ter que entrar com uma nova ação e vai gastar mais dinheiro e perder tempo. Então essa é a primeira forma que você pode se defender. Outra questão é que na maior parte das vezes a convenção de condomínio estabelece que qualquer questão jurídica dali vai ser resolvida na corte arbitral e não na justiça. Mas por desatenção, o condomínio entra diretamente na justiça. Se tiver essa previsão lá na convenção, ou às vezes no regimento interno do condomínio, você pode alegar que a justiça vai reconhecer que aquele processo não deveria começar no Poder Judiciário, mas deveria começar lá na Corte Arbitral. Então o que vai acontecer? Também vai encerrar o processo, vai extinguir aquela execução e vai mandar lá, e aí o condomínio vai ter que entrar com a ação lá na corte. O devedor vai ganhar mais tempo para poder negociar e vai derrubar aquela execução que vai gerar um prejuízo para o condomínio. Outra questão também é a prescrição. O condomínio tem 5 anos a contar do vencimento de cada parcela da taxa que não foi paga para poder cobrar judicialmente a taxa de condomínio. Só que às vezes o condomínio demora para propor esse tipo de ação e, se passar o prazo, não pode ser cobrado mais. O devedor não vai ter mais nenhuma obrigação de pagar aquela taxa, mesmo que ele não tenha pago. Simplesmente pelo fato de passar o prazo sem que nada tenha sido feito, o condomínio perde o direito de cobrar. Outra questão são juros, correção monetária, multa também e honorário de advogado. A lei estabelece que os juros, nesse caso, é de 1% ao mês e a multa é de 2%. Mas o condomínio ele pode disciplinar isso de uma forma diferente. Ele pode colocar juros de 2%, 3%, eu já vi até 10% e ser considerado legal pela justiça. A multa de 2%, ela pode ser aumentada também. E os honorários de advogado podem ser fixados, mas isso tudo depende de previsão na convenção do condomínio, ou então no regimento interno e às vezes na assembleia. Mas acontece que os condomínios, eles às vezes não preveem isso nesses documentos, mas mesmo assim cobram valores acima do que é permitido pela lei. E aí, nesse caso, tem como você questionar essa cobrança e abater o valor que você deve. Tem casos que, simplesmente pelo fato da cobrança, às vezes, de honorário acima do permitido, resulta em mais de 10% no valor do débito de diferença. Às vezes isso dá 6 mil, 10 mil reais sendo cobrado além do que é permitido. E outra questão também que eu vejo frequentemente acontecer são pagamentos que foram realmente feitos pelo devedor, mas que o condomínio não contabilizou. Pelo fato de, às vezes, haver uma administração precária no condomínio, não são contabilizados todos os pagamentos feitos pelo devedor.
não tem o controle necessário. E aí acontece que o condomínio entra com uma ação cobrando valores de um período muito longo e não inclui os pagamentos que foram feitos para abater. Nessa situação, o condomínio ele tem o direito de se defender, vai apresentar os comprovantes de pagamento que foram feitos e vai ter daquela dívida abatido o valor que realmente foi pago. Então, quando você for intimado de que existe um processo contra você, seja na corte arbitral ou na justiça, relacionado à taxa de condomínio, você não precisa perder as esperanças, porque ainda existe meios de defesa que você pode utilizar para abater o valor da dívida ou então às vezes até para encerrar o processo, porque mesmo que o condomínio tenha direito de cobrar, ele não pode fazer isso de qualquer maneira, tem que seguir também as regras previstas na lei e tem que agir de forma correta. Se houver qualquer ilegalidade e se for alegado por quem está devendo através do advogado, a justiça vai reconhecer que houve um equívoco do condomínio e vai reparar o prejuízo que o condomínio estiver sofrendo. Então, se você precisar de ajuda, procure um profissional especialista para poder fazer a sua defesa.